entrando aqui, mais uma transmissão aqui pelo Instagram e vamos falar agora sobre 3 tipos de empresas. Os 3 tipos de empresas de higienização e impermeabilização de estofados que existem hoje no mercado, ok? E que somente uma delas vai sobreviver para os próximos meses. Eu quero que você faça uma coisa, eu quero que você faça uma análise da tua empresa, né? São 3 tipos, quero que você faça uma análise, 1, 2, 3. Eu quero que você identifique em qual nível que você está, ok? Para que você possa realmente entender o cenário, é muito importante isso, né? Você entender o contexto, entender o cenário que você está inserido, para que aí depois você possa, a partir disso, fazer as melhores escolhas e fazer as melhores análises e por aí vai, né? Olha só quem tá aí, Jean, grande Jean, parceiraço lá da Imper. É isso aí, Jean, esse boné aqui é da Imper, ó. Esse é personalizado, hein? Esse é personalizado. Poucas pessoas têm esse boné, sabia, Jean? Poucas pessoas. Semana que vem a gente conversa aí como é que você faz para adquirir um boné desse, tá bom? Muito legal, o Jean é um grande parceiro de uma cidade vizinha aqui da gente, muito legal, hein? Show de bola, Jean, excelente sábado para você. Muito bom. Maravilha, maravilha. Então vamos lá, gente. 3 tipos de empresas de higienização e impermeabilização de estofados que existem hoje no mercado. Vamos lá, tá preparado? Tá preparada? Então olha só, o que você vai fazer agora? Se você quer compartilhar esse conteúdo, é um conteúdo muito bacana que eu vou liberar aqui agora, tá? Clica no aviãozinho, chama o seu parceiro, sua parceira, colega de profissão, que também tem uma empresa de higienização e impermeabilização e que possa ser beneficiado com esse conteúdo que eu vou dar aqui agora, tá? Então clica no aviãozinho, chama o teu colega para a gente conseguir aproveitar junto aí essa transmissão, essa live que eu acabei de começar aqui, ok? Então faz isso agora. Bom, vamos lá. 3 tipos de empresa, tá? Presta atenção. O primeiro tipo de empresa, eu vou pegar esse termo aqui porque ele é um termo muito difundido, é um termo que eu ouço bastante de pessoas que vêm procurar e tal, que a pessoa fala o seguinte: Paulo, o que acontece aqui na minha cidade tem muito lavador de sofá, tá? Então esse é o primeiro tipo de empresa, o lavador de sofá. Presta atenção porque para não me interpretar mal, tá? O que é o lavador de sofá? É o cara que, por exemplo, é o seguinte, ele comprou as máquinas, comprou a extratora, né, etc., comprou lá, às vezes até utiliza um produto inadequado, né, sabão em pó, essas coisas assim, né, para fazer a limpeza do estofado, tá? Então, seria o lavador de sofá, tá? O que acontece? Ele é uma pessoa que está no mercado, ele fatura em média, vai lá, R$1.000, R$2.000 por mês, tá? É quase que um bico que ele faz, quase que um bico, tá? E você conversa com ele e tal, é uma pessoa que geralmente costuma reclamar do mercado, né? Você pergunta assim, e aí, como é que estão as coisas? Tá indo, né? O mês tá bom, outro mês tá mais fraco, os clientes meia boca aí que eu venho pegando, etc. É o reclamão, né, cara? O cara que costuma reclamar, o cara que, né, ele tem uma visão, né, muitas vezes pessimista do mercado. Enfim, existe um motivo para isso, obviamente, né? Qual que é o motivo? O motivo é que ele não tem as ferramentas adequadas para poder ir para o próximo nível aí, né? E, enfim, crescer no mercado, tá? Geralmente o lavador de sofá ele pensa em desistir. Por quê? Porque ele, como eu falei, não tem uma perspectiva muito grande de mercado, uma perspectiva de continuar. E aí ele fala assim, tô até pensando em desistir, eu faço aí 2, 3 serviços por mês, né? Os que eu faço ainda, o cliente é chato, vem incomodar, é bababi, bababó, né? Por que ele fala isso? Porque na realidade é a única ferramenta que ele tem, né? Ele não tem um diferencial de mercado. Muitas vezes quando eu falei, lava o sofá com detergente, com sabão em pó, usa as coisas inadequadas, só pega sofá meia boca, entendeu? Então, né, não tem como você ter ferramentas adequadas para você continuar, tá? Geralmente é o cara que ele anuncia no poste, né? Não sei se você já viu, aqui tem um ou outro, né? Mas em grandes cidades é um pouco maior o número. O cara ele anuncia no poste, ele manda fazer uma folha, né? E coloca assim, lava o sofá, tá? Lava o sofá, coloca o telefone dele embaixo, tal, né? E enfim, né, cara?
Enfim. Esse tipo de empresa, esse tipo de profissional, ele vai enfrentar grandes dificuldades daqui pra frente, tá? Por que ele vai encontrar grandes dificuldades? Porque ele depende muitas vezes de alguma indicação, né? Ele depende muitas vezes de alguma indicação, ele faz muito para conhecidos, para amigos, etc. E aquele negócio não vinga, não vai, né? E justamente por não ter nenhum diferencial, essas indicações costumam demorar a acontecer, né? Então, por exemplo, não tem diferencial, não tem um processo de vendas, ele vai na casa do cliente muitas vezes aí, né, com bermuda, chinelo de dedo, não tem um uniforme, um aparato todo para criar um desejo na marca dele, entendeu? Então é uma pessoa que deixa muito a desejar hoje no mercado, né? E quem deixa a desejar, obviamente, a concorrência engole e a pessoa, obviamente, passa aí por grandes dificuldades, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o que eu estou falando aqui você conhece. Você conhece na tua região aí um lavador de sofá? Você conhece? Ou o que eu estou falando aqui fica um pouco distante da tua realidade? Escreve para mim aí se você conhece um lavador de sofá aí na tua região. Se você já viu esse anúncio no poste, né? Se você participa de algum grupo que você sabe que tem um lavador de sofá, que é o cara justamente que reclama da vida, reclama do negócio, né? Você conhece alguém? Fale para mim. Enquanto você responde, eu vou tomar um golezinho tô tomando um drink aqui hoje. Tive a ideia de fazer uma live aqui e eu vou tomar mais um gole do meu drink aqui, ó. Está gostoso. Hein? Ó. Olha aí, ó. Ai, cara, legal, hein? Legal. Ó, o Seven Klee falou, conheço muitos, conheço vários. Aqui nos Estados Unidos são os hispanos. Ah, tá, entendi. Com preços baixos e são umas pulguentas chatas. Sim, aqui tem muitos anúncios desse tipo, conheço, coloca no grupo do LX. Exatamente, esqueci de falar, exatamente, coloca no LX, né? Lava o sofá. Cara, só pega, é o famoso curva de rio, né? Só cai tranqueira lá, só cai tranqueira. Então fica uma desgraça, né? Você trabalha só pro preço, é o cara que cobra R$ 80 para higienizar um sofá, dá o colchão e a cadeira de brinde, entendeu? É um terror, assim, é uma coisa horrível trabalhar, né, nesse posicionamento, entende? Enfim, né? Mas existe, tá aí no mercado, né? Não sei se é o certo e errado, mas existe, né? Não é o jeito que eu gosto de trabalhar, obviamente, mas tudo bem, respeito, tá? Então, volto a falar, esse tipo de profissional, eles vão enfrentar grandes dificuldades nos próximos meses. Justamente por quê? Porque não tem processo de vendas, dependem muito da indicação, não consegue chegar num cliente, não tem diferencial, entendeu? E aí fica muito ruim, tá? Provavelmente vai diminuir bastante esse tipo de profissionais, aí, digamos, esse tipo de empresas, entre aspas, né? No mercado, né? Justamente pelos motivos que eu acabei de falar. Tá bom? Esse é o primeiro tipo e como você já sabe, tem vários aí no mercado, né? Tem aqui alguns de Lava Jato que faz por R$ 80. É isso aí, tá? Lava Jato, o cara pode de Lava Jato lavar o sofá, lavar o tapete, né? Fica um serviço assim maravilhoso, fica incrível, uma qualidade final fantástica, né? Mas enfim, né? Cara, esse realmente vai passar por grandes dificuldades, ok? Beleza? Show! Agora o segundo tipo, vamos para o segundo tipo então. O segundo tipo é o que eu chamo de eu-presa, tá? Que foi exatamente como eu comecei lá em 2006. É uma eu-presa, tá? É uma pessoa que trabalha sozinha, tá? O que acontece com a eu-presa? É a pessoa que trabalha sozinho, né? Mas trabalha direito, entendeu? Trabalha certinho, faz bonito, tem uniforme, tem um carro plotado, né? Tem técnica, tem produto adequado, faz treinamento, certo? Tem bastante disso no mercado também. São várias eu-presas que tem por aí, né? Então são pessoas que realmente acabam tendo um certo destaque no mercado, é legal, né? Tem um processo técnico, como eu falei, usa bons produtos, tem uniforme, né? Já chega na casa do cliente mais apresentável, e isso aí realmente faz uma grande diferença, né? Agora, o crescimento desse tipo de eu-presa, né,
é muito limitado. Ele é completamente limitado. Por que ele é limitado? Primeiro, porque, primeiramente, a empresa não tem um processo de vendas muito bem definido. Ou se tem, é um processo meia boca, um processo aí mais ou menos, né? Então, depende bastante, né, de indicações, né? Eles têm uma grande fonte de indicação, porque quando você é um profissional liberal, um profissional autônomo e você faz um bom serviço, o que acontece? Você tem grandes indicações, tá? Tem boas indicações. Só que isso é um problema. Você depender somente de indicação fica ruim, porque o teu mercado fica limitado. E se do dia para noite você não recebe mais indicação, quer dizer que você vai parar de prestar serviço? Então é muito bom, é legal pra caramba, só que é extremamente arriscado, tá? Extremamente arriscado. Então o processo de vendas muitas vezes é mais ou menos, né? Então vem a indicação, até consegue fazer um anúnciozinho no Instagram, até capta e tal, chega um contato, conversa mais ou menos, até consegue conquistar novos clientes e tal, só que é difícil, é limitado. É bastante limitado isso aí, tá? Esse é o primeiro ponto que faz a empresa não conseguir crescer, tá? Dá uma abafada nisso. O segundo ponto é que falta equipe. Falta equipe. E se falta equipe, por que falta equipe, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem tanto a mentalidade de fazer o crescimento da empresa. Sou eu tinha isso, né? Não sei se você conhece a minha história, mas em 2006 eu comecei no segmento de impermeabilização de estofados. Nem eu fazia lavação, nada. Limpeza, nada. Somente a impermeabilização, tá? E eu era uma empresa, fazia direitinho, bacana, tinha uniforme, carro, etc. Era bacana, né? Só que durante muito tempo eu trabalhei sozinho, não coloquei equipe, justamente por quê? Porque a minha mentalidade era pequena demais para o crescimento do negócio, tá? Então tem muita gente hoje no mercado que é assim, infelizmente, né? Ou seja, a pessoa não consegue avançar porque realmente ela mesmo limita o crescimento. E não porque ela quer, porque ela não sabe como fazer aquilo de fato acontecer, tá? Então falta equipe. E geralmente a empresa, o que acontece? Tem oscilações de faturamento. Então muitas vezes ela fica naquela questão assim, ó. Ah, nossa, tomara que esse mês seja bom, né? Tomara que esse mês dê mais serviços, seja bacana, que as coisas comecem a acontecer. Ou seja, ela fica rezando para que novos clientes apareçam, para que novos serviços cheguem, né? Então isso é um grande problema. Justamente porque eu falei, né? O processo de vendas ele é mais ou menos, tá? Vem muita indicação, ou seja, se vê um mês que baixa indicação, ela baixa o faturamento também, ok? Então, nos próximos meses, isso vai ser muito complicado. Por quê? Porque esse tipo de empresa está em risco. Está em risco, ok? Por que está em risco? Porque justamente falta um processo de vendas mais estruturado, tá? Volto a falar, indicação é um espetáculo. Eu adoro quando chega indicação lá na Imper. Cara, eu tenho paixão por indicação. Só que eu vou te falar uma coisa. Volto a falar, quando eu comecei em 2006, de 2006 até mais ou menos, deixa eu pensar aqui. Olha quanto tempo foi isso. De 2006 até mais ou menos 2014, mais ou menos, 2015, deu um bom tempo ali. Vamos botar aqui 80% do meu faturamento na época. Olha a quantidade, de 80% até mais, talvez de 80% a 90% do meu faturamento naquela época, tá? Era indicação e parceria. Indicação e parceria. Olha só que absurdo que era isso. Ou seja, se do dia para noite a loja fechasse ou os clientes parassem de me indicar, eu ia sumir. Entendeu? Ou seja, é muito perigoso você depender somente de um canal de vendas. Como, por exemplo, a indicação, né? Então, eu estava correndo um risco, assim, monstro, e eu nem sabia, nem me dava conta, ok? Então, é muito importante você entender isso, que se você depende somente de indicação, se você tem, ou então somente de indicação de parceiros, ou indicação de clientes, você está correndo um grande risco, tá? Porque o teu processo de vendas ele tem que ser basicamente multicanal, ou com várias fontes de indicações ou de fontes de atração de público, tá? Então presta muita atenção nisso. Por isso que a empresa tem que tomar cuidado, tá? Justamente por esse motivo.
Você não pode ficar refém somente de uma fonte. Aquela velha história, né? Você nunca pode botar os teus ovos todos na mesma cesta, senão você some, tá? E eu lembro que ali em 2013, mais ou menos, olha só, eu vou te contar uma história bem interessante agora. Em 2013, a gente estava começando assim a se antenar mais essa questão de digital, né, de processo de vendas, aquela coisa toda. Até mesmo porque, até então, volto a falar, de 80 a 90% do nosso faturamento era só indicação. Só indicação. Eu até hoje eu olho para trás e penso assim, caraca, como é que pode, cara, alguém só depender disso? Como é que você não se ligava, meu amigo? Né? Mas tudo bem. Aí eu lembro que um dia chegou um cara lá no nosso escritório e ele falou assim, não, ele chegou lá depois, ele me ligou ou mandou e-mail, nem lembro, oferecendo anúncio em Google. Tá? Ele ligou oferecendo anúncio em Google. Sabe o que eu tive a coragem de falar pra ele? Cara, dá até vergonha de falar uma coisa dessa. Dá até vergonha. Mas deixa eu contar pra você. Eu falei assim pra ele, 2013. Eu falei assim, cara, que Google? Eu falei assim, ó, eu não preciso anunciar no Google. Olha que arrogância. Olha que arrogância da pessoa. Eu falei assim, eu não preciso anunciar em Google. Sabe por que eu não preciso anunciar em Google? Porque todos os meus clientes são de indicação. E eu falei aquilo me vangloriando, achando que eu era o The King of the Black Cocaine. Você sabe o que é o The King of the Black Cocaine? É o rei da cocada preta. Cara, olha a asneira que eu falei pro cara. Eu não preciso anunciar no Google, porque os meus clientes são todos de indicação. E falei com aquela pompa toda. Cara, tinha que dar um tapa, né, em mim. E aí, beleza, né? Não passou 6 meses, acho que passou um ano mais ou menos. Ele voltou lá, quase um ano depois, porque eu chamei ele. Porque eu comecei a perceber naquela época que o mercado estava mudando de uma maneira absurda. E eu pensei o seguinte, ou eu mudo agora, ou eu vou para um novo caminho, ou eu vou, cara, me ferrar bonito aqui. Porque o faturamento começou a cair, as indicações começaram a baixar e o negócio ficou complicado. Eu chamei o cara e falei o seguinte, vem pra cá. Por quê? Porque eu entendi a importância do Google. Eu entendi, cara, que o Google era o maior buscador do mundo. E eu não estava no Google. Isso é um absurdo. Eu falei pra ele o seguinte, cara, me desculpa, eu peço perdão, porque eu falei uma asneira tremenda pra você e eu preciso urgentemente estar no Google. Isso em 2014, tá? E obviamente, né, a partir daquilo ali, a gente colocou no Google, cara, começou a surgir vários orçamentos, etc, etc, etc. Deu realmente um grande resultado, né? E enfim. E ali eu comecei a entender a importância de você ter mais fontes de captação. Sabe por quê? Porque naquele momento aconteceu uma mudança de mercado. O serviço de impermeabilização estava começando a ficar bastante difundido. E o que era antes uma exclusividade minha, de ter os equipamentos, de ter o produto, etc., aquilo começou a não ficar mais uma exclusividade. As lojas começaram a comprar os produtos, entendeu? Outras empresas começaram a surgir, as indústrias de estofados começaram a fazer a impermeabilização, e aí eu comecei a perder mercado, ok? Então eu senti a necessidade gigantesca de quê? De ter outras fontes de captação de cliente. E se você hoje é essa eu-presa que eu falei, saiba que é você, saiba que isso é eu lá em 2014, desesperado, porque estava sentindo o faturamento cair, as indicações não estavam mais acontecendo, e eu preciso do seguinte, cara, eu preciso me reinventar aqui, porque senão eu vou estar ferrado, entendeu? Então hoje a gente tem, né, na Imper um processo de vendas extremamente robusto, onde a gente tem várias fontes de captação, etc. Ok? Então presta muita atenção, se você é uma eu-presa hoje, cara, legal, para você deve estar bom, tá? O mercado tá bacana, você tem indicações, mas presta atenção, para você não ser eu em 2014, tá? Então você precisa prestar muita atenção nisso, porque é um momento em que você pode estar correndo sérios riscos. É um momento onde se você não está antenado em novos mercados, antenado em novas situações, você pode
né, ter um caimento aí drástico nos próximos meses, tá bom? Então fica muito, muito, muito esperto nisso. Até mesmo porque, como eu falei, o teu crescimento da empresa, ele é limitado porque você não tem braço para tudo. Você não consegue ser o cara do comercial e o cara do técnico. Você faz o atendimento e faz o serviço ao mesmo tempo. Né? Muitas vezes você está lá fazendo a impermeabilização, fazendo a limpeza do sofá, e aí você está ali no WhatsApp gravando um áudio e respondendo para tentar fechar o próximo serviço. Vai chegar um momento em que você vai surtar, né? Que é o que aconteceu comigo em 2013. Que eu surtei, eu trabalhava das 7 às 11, entendeu? Falei, cara, chega, não dá mais, cara, não dá mais. E aí, felizmente, né, naquela época minha mentalidade mudou e eu falei, eu vou formar equipe, vou fazer essa coisa aqui acontecer e crescer, né? Então, presta atenção, quando você não tem braço para tudo, você vai limitar o teu crescimento, ok? Pode estar bom agora, mas cara, você não pode pensar só no agora, você tem que pensar depois, e depois, e depois, e depois. Eu lembro que uma vez eu li o livro do Bernardinho, se você não leu ainda, leia, porque é um livro muito legal. Não lembro o nome do livro, enfim, mas eu acho que é um dos únicos livros que ele tem. Ele fala o seguinte, que o melhor jogo, que ele, né, um cara muito ativo, nervoso e tal, mas ele falava o seguinte, cara, ele ganhou o campeonato lá de vôlei, né, o campeonato brasileiro, não, Brasil não, acho que era mundial, né, brasileiro, brasileiro, fala sério, ganhou o campeonato mundial, né, e aí ele depois, logo que acabou o jogo, ganharam o campeonato, ele comemorou, daí daqui a pouco ele tava o seguinte, cara, e o próximo? Ou seja, é o inconformismo. É aquela coisa assim, ó, você tem que ser grato, mas você tem que ser um eterno inconformado. Eu não posso ficar só nisso aqui. Eu preciso do próximo passo, né? Então você tem que ter essa dinâmica aí, tá? Então você não pode estar bom agora, mas cara, e mês que vem? E ano que vem? Como é que vai ser o teu futuro? Você tem que viver o presente para planejar o futuro. Isso aí é muito importante, tá bom? Até mesmo porque a empresa, se ela não der o próximo passo, tá? Ela vai estar sendo ameaçada drasticamente pelo terceiro tipo de empresa, que eu não falei ainda, que eu vou falar agora. E o terceiro tipo de empresa, sabe qual que é? É a microempresa. É a microempresa. Só recapitulando aqui, para quem chegou agora. Estou falando de três empresas, três tipos de empresas de higienização e implementação de estofados que estão no mercado hoje. Tá? Três tipos de empresa. Se você quer compartilhar esse conteúdo com algum amigo seu, o que você vai fazer? Você vai clicar ali no aviãozinho e vai chamar alguém para também ter acesso a esse conteúdo que eu estou falando aqui agora, tá bom? Então clica ali, chama seu amigo para a gente crescer o mercado de higienização e implementação de estofados juntos. Isso é muito bacana, tá? Então convida aí teu amigo, tua amiga, teu parceiro, teu camarada para chegar aí junto com a gente, tá bom? Ó, então são três tipos de empresa. O primeiro que eu já falei é o lavador do sofá, né? Já dei todas as características aqui. O cara que fatura em R$1.000, R$2.000 por mês, ele é basicamente um bico que ele faz, tá? A segunda é o que eu estava falando agora mesmo aqui, que é a empresa, tá? A empresa, que ela fatura em média R$8.000, R$10.000 por mês, R$12.000 por mês, tá? E por aí vai, ok? E justamente não consegue dar o próximo passo por todos os motivos que eu acabei de falar. Ela mesmo limita o seu crescimento, né? Trabalha sozinho, não tem braço para tudo, não tem processo de vendas e por aí vai, tá bom? Lembra que a empresa era eu, ó, Joyce passando no fundo lá. Live em casa é isso aí mesmo. Muito bom, hein? Era eu lá em 2014, tá? Agora, e volto a falar, a empresa está correndo um sério risco, tá? Correndo um sério risco, porque vai ser ameaçada pela microempresa. A microempresa o que é? É uma empresa que fatura aí, em média R$30.000, R$40.000 por mês, no mínimo. No mínimo, tá? No mínimo. E com recorrência, tá? Fatura isso com recorrência. Esse é o ponto mais importante. Ela fatura isso com recorrência. Isso que é o legal. Então fatura 30, 40 mil, mas tá ali, ó, todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. Diferente da empresa, que pode ter o quê? Pode ter oscilação de faturamento. Ah, o mês fatura 12, aí daqui a pouco faturou 5,
daqui a pouco faturou 15. Por que isso? Porque surgiu uma boa indicação, surgiu um cliente maior, entendeu? Só que ela fica dando aquela oscilada, fica sempre na corda bamba, ok? Isso que é o detalhe. Só que a microempresa não. A microempresa já tem uma estrutura maior. Então ela tem 30, 40, 50 e daí pra cima, né? Aí você vai galgando, tá? Só que ela tem isso com recorrência. Por que ela tem isso com recorrência? Porque ela tem um detalhe muito importante que a Eupresa não tem. Que é o quê? Duas vertentes. Ela tem a equipe comercial, tá? E a equipe técnica ao mesmo tempo. Ou seja, a equipe comercial, que pode ser uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, seja lá quantos for. A equipe comercial vai fazer o quê? Vender. Só. Ponto. Só isso. A equipe comercial só vende, mais nada. Então a equipe vende. Fica ali só vendendo, só naquela função. E aí a equipe técnica só executa. Executa. Então você tem duas vertentes muito fortes dentro do negócio, que é vendas e parte técnica. Percebe que essa dinâmica é diferente da Eupresa. Porque a Eupresa é o quê? É uma pessoa que ela fica ali vendendo e executando. É quase que um vai e vem, uma dança maluca. E aí isso limita o crescimento. Então quando você começa a ter uma microempresa com pelo menos uma pessoa executando e a outra pessoa só no vendas, você já consegue galgar aí um crescimento de 20, 25 mil reais. Agora, quando você tem por mês, de faturamento por mês recorrente. Agora, quando você tem aí 2 técnicos, 3 técnicos, tá? 2 pessoas no vendas, aí você consegue começar a crescer, tá? Então, se você quer ser microempresa, o pré-requisito básico é você tem que ter pelo menos 2 equipes. Uma só para o vendas e a outra só para execução. E o vendas pode ser você, por exemplo, quem trabalha em casal, né? O vendas pode estar com vocês dois, casal, e você treina muito bem uma equipe de técnico para executar. Por exemplo, tá? Ou então você, comercial, por exemplo, sei lá, fica o homem ou a mulher só no comercial e um depois vai só para executar junto com a equipe. Tá? Então você pode ter, por exemplo, 2 equipes. Uma só para, por exemplo, fazer higienização e alguém, o dono da empresa, para fazer a impermeabilização no início. Depois você pode ir alterando isso aí, alternando. Tá? Então isso é fundamental. Se você não tem essa dinâmica, você não vai conseguir escalar o seu crescimento, crescer mais com a empresa. Você vai ficar ali 10, 12, 15 mil e não vai sair disso. Tá? 15 mil é assim um parto para conseguir. Tá? Então, para microempresa, a primeira coisa é isso. Tá? Só que tem outro detalhe, não é só isso. Não é só isso. Tem um outro detalhe super importante, que é o seguinte. É o que eu chamo de processo de vendas. Essa é a parte mais importante. A microempresa, ela tem o processo. Por que ela tem o processo? Porque ela entende que o mais importante para ela chegar nesse faturamento, nesse nível de crescimento, não é você ter uma brilhante execução em todos os aspectos. Gente, é óbvio que a tua parte técnica tem que estar redonda. Isso é básico. Isso é um pressuposto básico. Não estou nem entrando nesse mérito aqui. Tá? Agora, o que você tem que entender é que o que vai fazer você ter esse nível de faturamento de forma recorrente não é a área técnica. É a área de vendas. Então você, se quer ser uma microempresa com faturamento recorrente, você tem que dominar toda a área de vendas. E não a área técnica. Porque você sabe, a área técnica, ela é fácil de ser executada. Você faz um treinamento, você faz um curso, pega aperfeiçoamentos, né? Você pega, por exemplo, serviço de impermeabilização. Se você pega uma pessoa boa, né? Cara, ela tem que saber um pouquinho da parte de tecidos, saber do macete de aplicação e ó, taca no pau. Pré-requisito básico aqui é o quê? Ter uma pessoa de confiança. Agora, não precisa ser um PhD em impermeabilização de estofados. É simples fazer o processo, né? Higienização, mesma coisa, processo simples, fácil.
Você tem que ter o quê? Pessoas de confiança. Pessoas que querem realmente fazer aquilo acontecer. Você não pode pegar um preguiçoso, por exemplo, né? Você não pode pegar um cara que não tem atenção aos detalhes. Então é mais uma questão comportamental, né? Do que de conhecimento. É mais comportamento do que conhecimento, porque o conhecimento você aprende. Você pega uma pessoa crua, né? E você ensina ela. Pronto, acabou. Acabou. Você vai lá, ensina e vai com tudo, querido. Tá? Então é isso. Então se você tem esse processo bem definido, que é fácil, é muito fácil, né? Uma pessoa que começa hoje, cara, em um mês ela tá craque. Tá craque, assim, né? Tá tranquilo. Beleza? Agora, no vendas não é assim. No vendas passa longe disso. Porque é um processo extremamente complicado. Tá? Por que é complicado? Vou dar um exemplo para você. Olha só. Para você fazer, por exemplo, se eu for contratar hoje um técnico novo para Imper, tá? Um técnico novo. Eu vou treinar ele, por exemplo, de impermeabilização. Eu vou treinar ele, 2 semanas. Tá? Pegando ali e tal, em 2 semanas ele tá craque. Tá? Tá craque. Beleza, show de bola. E é técnico de higienização. De 2 a 3 semanas também o cara tá craque. Se o cara for bom, lógico, né? Se tiver um bom comprometimento. Agora, uma pessoa de vendas, eu já sei. O tempo dela ficar boa é no mínimo 2 meses. No mínimo. No mínimo 2 meses. Para uma pessoa de vendas ficar, assim, começar a ficar boa. Então, olha o disparate, olha a diferença. Por isso que é complicado você ser uma microempresa. É mais desafiador. Porque você tem que treinar pessoas no vendas. Técnica de vendas, abordagens, negociação. Tem que falar bem, tem que escrever bem. É um outro nível de profissional. Tá? E qual que é o pequeno grande detalhe? Processo de vendas é o oxigênio da tua empresa. É o oxigênio. Se você não vende, você quebra. É aí que está o pulo do gato. Então olha só isso. Então você tem 2 cenários. Você tem um cenário que em 2, 3 semanas você treina um técnico. Rápido, beleza. Em 2 meses é o mínimo para alguém de vendas ficar bom, que é um conhecimento extremamente mais avançado. Só que é esse aqui que vai fazer você crescer. Então olha só que loucura que é você se tornar uma microempresa. E qual que é o detalhe disso? Qual que é o detalhe disso? É você dominar o processo de vendas. Cara, presta muita atenção no que eu vou falar agora. É você dominar o processo de vendas. Não adianta você contratar alguém para o vendas achando que essa pessoa vai vender por você. Não vai. O importante aqui é o quê? É você ter o domínio do processo de vendas. Por quê? Porque você sabendo, você ensina. Você sabendo, você ensina. Se você tem uma pessoa que domina vendas e essa pessoa sai de cena, por algum motivo, ela pede demissão ou se acidenta, etc. Cara, você tá ferrado. Vou te contar uma história. Em 2015, a gente tinha uma vendedora na Imper, tá? A Patrícia. Patrícia hoje, ela é fotógrafa, ela tá com a gente até hoje na Imper, né? Porque ela faz os nossos vídeos, etc. Tá? Então olha só, cara, eu vou contar uma história muito foda que aconteceu comigo em 2015. Chama os seus amigos aí, clica no aviãozinho, chama aí pra ver essa história junto, que a história é muito legal e pode fazer você mudar completamente a sua empresa com essa história. Que é o seguinte, em 2015, eu tinha total conhecimento do processo de vendas, tá? Eu fazia vendas naquela época, e aí a coisa começou a crescer bastante, eu falei o seguinte, cara, vamos contratar alguém para vendas. Então o que eu fiz? Eu já dominava o processo, contratamos a Patrícia, tá? E aí o que aconteceu? A Patrícia, eu ensinei a Patrícia, cara, eu ensinava assim com maestria. Eu chamava ela para conversar na mesa e falava, ó, esse aqui é o script, você tem que ter essa entonação aqui, ó, quando você for falar,
você tem que ter entusiasmo, você tem que fazer assim, assado, aqui, agora você vai falar isso, agora você vai falar aquilo. Ó, cara, eu instruía de uma forma assim, ignorante. Acho que nem hoje eu faço isso, mas era insano. Tanto que ela ficou muito boa no vendas. Depois ela vendia muito bem, tá? O que aconteceu? E aí o que acontece? Eu fui para uma outra área, né? Fui para outra área que era o quê? Estratégia, parcerias, etc. Show. Só que o que aconteceu? Do dia para noite, a Patrícia chegou na Imper com o braço quebrado. Ela tinha uma moto naquela época e ela caiu com a moto. E ela apareceu na Imper com o braço quebrado. Beleza, né? Pensei comigo assim, tava com o braço engessado, ela conseguia digitar ainda, pelo menos, né? Conseguia gravar áudios no WhatsApp, conseguia atender telefone, etc. Falei, beleza, show de bola, vamos continuar. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Paulo, fui no médico agora, cara, e assim, ó, ele me deu um atestado de 2 meses. Aí, falei, como assim? Eu falei, atestado de 2 meses. E naquele momento, ela era a única vendedora da empresa. Aí eu falei, tá, isso significa que você vai ficar 2 meses fora daqui, é isso? Aí ela falou, Cara, naquele momento, Cara, eu respirei fundo, falei, tá bom, 2 meses, tá, legal. Só que por que eu não desesperei? Porque eu sabia do processo de vendas. Eu era o vendedor da empresa até então. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair um pouco da parte estratégica e eu tinha que voltar para o operacional em vendas. E aí, o que eu fiz? Eu voltei. E eu continuei vendendo como eu sempre vendia e tal, e a empresa não teve um grande problema. Né? Ela conseguiu manter o faturamento, etc. Por quê? Porque eu dominava o processo de vendas. Agora você imagina o contrário. Imagina que a Patrícia era a única pessoa que sabia vender os serviços. Era a única pessoa que tinha relacionamento. Era a única pessoa que tinha técnica de venda. Ela estava ferrado. Ia ficar 2 meses patinando. E quando você fica 2 meses patinando, significa que você vai ficar 6 meses com problema. Porque é um efeito retardado. Você patina 2 meses, mas aí você tem o problema das oportunidades que você perde e um monte de coisas que acontecem. Então, olha o problema de você não ter um processo de vendas onde você domina isso. Tá? Então, esse é o grande pulo do gato para você ter uma microempresa nesse segmento. Você dominar a área de vendas e você realmente ser o instrumento que vai treinar a equipe de vendas. Então, se você não sabe de vendas, como é que você vai treinar? Tá? Então, vamos lá. O que é um processo de vendas? É basicamente o seguinte. É você ter, primeiro, formas de captação diversas. Lembra que eu falei? Lá em 2014, eu só tinha indicação. Não, você tem que ter mais. Você tem que ter muito mais. Você tem que ter o quê? Indicação é uma delas. Indicação de quem? De lojas. Indicação de quem mais? Arquitetos, decoradores, personal organizers, estofarias. Olha só como já tem indicação aqui. Isso é só, cara, um canal de vendas com várias fontes aqui. Que mais? Você tem que ter Google, Google AdWords, Google AdSense. Você tem que ter o que mais? Parceria com influencers. Que mais? Você tem que ter Instagram. Você tem que ter Facebook. Cara, você tem que ter uma série de coisas para vir cliente o tempo todo. Fora as indicações que vão surgindo e por aí vai. Então, a primeira coisa que você tem que entender para ser uma microempresa com faturamento recorrente é fontes de captação. Cara, fonte de captação all the time. O tempo inteiro chegando gente nova na tua empresa, conhecendo, entrando em contato com você. Primeira coisa é isso, tá? Segunda coisa é a tua parte de atendimento. Lembra que eu falei que eu treinava a Patrícia? Como é que eu treinava ela? Porque eu tinha o roteiro e o script. Como é que eu criei isso? Porque eu, empiricamente, já tinha os scripts na minha cabeça. Empiricamente, eu já atendia e tal, eu sabia o que tinha que ser falado. Só que quando eu fui treinar a Patrícia,
Sei, cara, como é que eu vou transpor a minha mente para ela? Aí o que eu fiz? Eu comecei a criar os roteiros. Então, os roteiros eu comecei em 2015 a criar eles, tá? E aí, obviamente, depois a gente foi se aperfeiçoando, obviamente, não tem nada a ver o roteiro de 2015 com o roteiro de hoje, tá? Mas foi se aperfeiçoando. Então, eu escrevia o que eu falava e eu passava para ela através de uma folha, né, de scripts escritos. Então, eu treinava ela dessa maneira, tá? Então, é muito importante você ter os scripts e os roteiros. Por exemplo, chega um orçamento hoje para você, o que você fala? Você tem que ter um passo a passo ali, né? Talvez você já conheça um pouco das nossas técnicas, mas é abordagem, pesquisa, direcionamento, demonstração, follow-up, fechamento, né? Depois, enfim, por aí vai. Tem uma sequência aí, tá certo? Depois, você tem que trabalhar também encantamento ao cliente, porque quando você trabalha o encantamento ao cliente, você começa a ter ainda mais indicação, mais recorrência. Isso é importante, tá? Então, depois que a gente começou a praticar o encantamento ao cliente, a gente começou realmente a sentir uma diferença drástica nas indicações, nos feedbacks, nos pós-vendas e por aí vai. Tá? Então é obrigatório, se você quer entrar no ramo de microempresa, trabalhar com encantamento ao cliente. Tá? Isso é extremamente importante. Outra coisa é você ter uma estratégia de posicionamento e marketing adequada para o seu negócio. Por quê? Porque o que eu mais vejo hoje é o quê? São empresas, né, que falam assim, eu quero atender classe AB+, quer trabalhar com quem tem mais dinheiro, etc. Show de bola. Agora, aí você vai ver o Instagram da pessoa, vai ver o posicionamento dela, ela se posiciona para classe C. Não vai conseguir nunca se posicionar de forma adequada. Jamais. Tá? Então, quando você tem uma estratégia de posicionamento e o teu marketing está adequado e conversando com a pessoa certa, ótimo, é isso que você precisa. Tá? Outra coisa que você tem que trabalhar bastante é o teu funil de vendas. Porque você tem que ter as estratégias dos funis funcionando perfeitamente no teu negócio. Então, por exemplo, se você vai trabalhar o Instagram, você tem que trabalhar pelo menos, assim, você pode trabalhar no mínimo 3 estratégias dentro do Instagram, tá? Estratégia para abrir mercado, estratégia para gerar um conteúdo e fazer uma oferta e uma estratégia de oferta direta, ok? Então você pode trabalhar 3 formas diferentes que vão trazer 3 públicos em momentos diferentes, mas você consegue continuar crescendo, tá? Gosto de trabalhar muito com oferta direta, como eu já falei aqui várias vezes, ok? Só que quando você trabalha uma oferta direta, você tem que ter estratégia. Não adianta só jogar um anúncio lá de qualquer jeito e boa. Por exemplo, o que eu mais recebo aqui, como eu estou muito inserido nesse mercado de indenização e improvisação, eu recebo anúncio de empresa todos os dias aqui no meu Instagram, tá? Cara, eu recebo anúncio de empresa todos os dias de outras localizações. Recebo anúncio de empresa de São Paulo, de Goiás, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, entendeu? Por quê? Porque não tem estratégia. Anúncio da forma errada, o anúncio está mal feito, entendeu? Não segue um padrão, uma sequência. A pessoa fica no Instagram torrando dinheiro o tempo todo, entendeu? Ela não consegue seguir esse padrão, essa sequência, tá? Por quê? Porque não tem uma estratégia de posicionamento, não tem uma estratégia de marketing, não sabe o que é um funil de vendas e por aí vai, tá? Ou seja, essa pessoa tem que ter uma estrutura completa de vendas, aonde tem início, meio e fim, tem estratégia, tem posicionamento, tem marketing, tem encantamento, tem um roteiro de vendas, tem um script e por aí vai. Ficou claro para você? Escreve para mim aqui agora. Ficou claro para você a diferença desses 3 níveis? Vamos recapitular esses 3 níveis? Ó, primeiro, lavador de sofá. Segundo, eu-presa. Terceiro, microempresa. Tá? Recapitulando, lavador de sofá, ele fatura em média R$1.000, R$2.000, é quase que um bico. É o cara que costuma reclamar do mercado, reclamar que as coisas não estão muito boas. Por quê? Porque ele não faz nada diferente, não tem nenhum diferencial, ele só fica ali meio que boiando ali no mercado. Tá? Segundo, a eu-presa fatura em média aí 8, 10, 12 mil, realmente dando grandes oscilações de faturamento, quase que rezando, né, para que isso aconteça, para que as coisas vão né, de vento em popa, porém está seriamente ameaçada pelos motivos que eu falei nessa live aqui hoje. Que ela vai realmente sentir grandes dificuldades porque quem vai ameaçar ela daqui para frente é a microempresa, que tem o quê? O processo de vendas bem definido.
Empresas que faturam aí 30, 40, 50 mil para cima vão realmente pressionar muito mais esse tipo de empresa. Tá? E se essa microempresa tem esse processo, ela realmente tem a equipe comercial mais a equipe técnica que está o tempo todo ali batendo em vendas, tem cacife para bancar, cara, fica uma concorrência desleal. Por mais que a empresa seja boa, por mais que tenha um trabalho técnico excelente, tá? E qual que é o diferencial aqui? Qual que é o diferencial aqui? Vendas é a estrutura de vendas. Porque a empresa, se ela não cresce, ela não tem cacife para investir em mais crescimento. O que é mais crescimento? Mais visibilidade. Ok? Então é importante que você faça o teu crescimento. Existe uma teoria que fala o seguinte: na vida, ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Não tem como ficar parado. Ah, agora eu vou parar aqui. Não tem, cara. Se você para, quem está parado hoje está indo para trás. Se eu deixo algo vivo, né? Algo que tem vida, por exemplo, parado, está morrendo. Se eu ficar parado aqui agora, eu estou envelhecendo. A vida vai passando. Né? Se eu deixo uma fruta ali fora, daqui a pouco ela está podre. O tempo passa, não tem como deixar a coisa estática. E com a sua empresa, com a nossa empresa, é a mesma coisa. Ah, então você vai falar o seguinte: vou ficar sempre na empresa, tá? Vou ficar sempre aqui e tal. Cara, me desculpa, mas você está correndo um sério risco. Se você não dá o próximo passo, se você não avança, você automaticamente já está correndo risco e caminhando para trás. Tá? É justamente por isso, por todos esses motivos, que eu quero convidar você a crescer, a ir para um próximo patamar, a ir para um próximo nível. Me responde aqui, qual que é o teu cenário hoje? 1, 2 ou 3? Lavador de sofá, empresa ou microempresa? Qual que é o teu aí? Fala pra mim. 1, 2 ou 3? Será que pra mim? 1, 2 ou 3? Fala aí pra mim. Quero te conhecer um pouquinho melhor. Fala aí pra mim. 1, 2 ou 3? Porque independente de qual você for, você não pode ficar parado, tá? Você não pode ficar parado. Você tem que realmente dar o próximo passo. Seja lavador de sofá, você precisa avançar. Seja o empresa, você tem que avançar. Seja microempresa, você tem que avançar. E vai avançar, e vai avançar, e vai avançar. O que você pode fazer no máximo é ter um período de, entre aspas, estagnação, um período onde você estagna de forma proposital para você treinar pessoas, enfim, né, para você conseguir estruturar melhor a tua casa, para depois você ir para frente, tá? Então isso é extremamente importante, ok? Mas você não pode parar, cara, você tem que avançar sempre, legal? Bacana? Ó, o pessoal tá falando aí, 1, 2... 3, show de bola, 2, 2, 3, 3 com faturamento de 1. Show. Eu sei que não é verdade, hein? Eu conheço teus bastidores aí. Sei que não é verdade. Grande, Christian. Show de bola. 1 e 2 ao mesmo tempo. Beleza. Eu quero falar pra você o seguinte. Independente de qual você é, se é 1, 2 ou 3, você tem que fazer o quê? O processo de vendas bem definido. É só através do processo de vendas que você vai conseguir sair do 1 e pro 2. Sair do 2 e pro 3. Ponto final. E principalmente, ficar no 3 de forma consistente e crescente. Tá? E é justamente por isso que eu tô aqui hoje para te fazer esse convite. Para você participar do nosso treinamento chamado Especialista em Venda de Serviços. É nesse treinamento que eu pego o quê? Esses 14 anos de experiência, esses scripts que eu fiz lá com a Patrícia, que eu fui fazendo as atualizações de tempos em tempos, para que você possa o quê? Como eu sempre falo, literalmente, de forma legal, colocar a mão no nosso processo comercial, colocar a mão nos nossos scripts, colocar a mão nas estratégias, colocar a mão no encantamento ao cliente, colocar a mão em posicionamento e marketing, colocar a mão em tudo isso que eu falei para que você possa avançar nessa jornada, para que você possa continuar crescendo. Se você é 1, você vai caminhar para o 2.
Se você é 2, você vai continuar por 3. Se você é 3, você vai continuar sendo 3 de forma brutal, para que você tenha permanência no mercado. E eu desconheço qualquer empresa em qualquer segmento que tenha permanência de mercado sem ter processo de vendas. Isso é impossível. Se você pega todas as empresas do mercado e você faz um estudo, um comparativo, você vai ver que as que têm mais tempo de mercado e as que mais crescem são as que dominam o processo de vendas. Sempre, cara, em qualquer mercado, qualquer coisa. No nosso segmento é a mesma situação, tá? Então é muito importante que você domine o processo de vendas. E se você quer realmente alavancar o processo de vendas dentro do nosso segmento de higienização e impermeabilização dos estofados, te faço esse convite. Treinamento especialista em venda de serviços. Lá eu te dou todas as estratégias. Lá eu te dou todos os scripts, todos os roteiros, tudo, absolutamente tudo. É como se você entrasse na Imper, pegasse toda a nossa estratégia de captação de cliente, estratégia de script, de roteiro de vendas, de tudo, tá? E você pegasse para você e adaptasse em média de 20% disso para a tua empresa. É basicamente isso. É isso que eu faço dentro do treinamento especialista em venda de serviços. Qual que é a parte boa do negócio? A parte boa é o seguinte: esse treinamento ele foi desenvolvido por mim, coloquei no mercado em dezembro do ano passado. E muitas empresas já entraram, tá? Teve empresa que já dobrou o faturamento, empresa que já conseguiu conquistar muito mais clientes, já tem mais recorrência e por aí vai. Ok? Esse valor, o treinamento, o valor dele é 997. E tá desde dezembro por 497. Tá? 50% de desconto. Só que agora deu. Agora já foi. Eu vou aumentar o valor desse treinamento na terça-feira. Ou seja, até segunda-feira você consegue entrar nesse treinamento por apenas 497. Depois vai aumentar de 100 em 100 reais até chegar em 997. Tá? Alguém aqui já fez o treinamento? Tá? Alguém já fez? Se você já fez esse treinamento, põe pra mim aqui. Eu quero saber como que ele mudou a tua vida, tá? Eu estou fazendo isso de uma forma aberta aqui, ó, para que você consiga mostrar para outras empresas que, né, o resultado que você teve. E se você está na dúvida se vale a pena ou não, quero que você também leia os comentários aqui, tá? Então quero que você leia esses comentários, ok? Os feedbacks que eu recebo é o seguinte: Paulo, dobrei faturamento. Paulo, consegui mais recorrência. Paulo, consegui mais clientes, mais pagadores. Paulo, consegui elevar mais valor percebido. Bom, e por aí vai, tá? Então, se você tem uma empresa de higienização e impermeabilização, isso aqui é quase que uma obrigação você fazer. Claro, desde que, se você quiser se manter no mercado e do 1 pro 2, do 2 pro 3, tá? Então, é isso aí, beleza? Então, te faço esse convite. Apenas 497, 12 vezes de 48,42, se eu não me engano. Cara, é muito barato. Depois, isso até segunda-feira. A partir de terça-feira ele vai para 597, ele vai aumentando de 100 em 100, tá? Até você ter, até chegar em 997, beleza? O André falou assim, ó, show de bola, Paulo. Vale muito a pena. Não, quem é que falou? Muito a pena, não é mesmo? Ah não, André, o que vocês estão fazendo é o Clube dos Roteiros Lucrativos, é outra coisa, tá? Lá também tem script e tal, mas o especialista em vendas, ele é bastante robusto. Porém, o Clube dos Roteiros Lucrativos é um treinamento mais avançado ainda em vendas e principalmente negociação, tá? Essa é a diferença de um para o outro, tá? Não fiz, quero fazer, tem desconto para quem está aqui assistindo? Então, UpClean, o desconto é o que você tem agora, 497, tá? Depois vai para 597, 697, 897, 797, blá, 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 e por aí vai, tá? Beleza? Show de bola. Eu fiz e deu mais confiança de dar um valor maior em seu preço. É isso aí, cara. Muito bom, hein? Show de bola. Show de bola. Com certeza irei fazer. Não, é isso aí, tá? Então aproveita, aproveita. Eu deixei por 6 meses o treinamento a 497. É um treinamento que, cara, assim, sem medo de errar, vale no mínimo R$1.000. No mínimo, sem medo de errar, tá? Ele tá por 497. Então tá na hora de aumentar, fazer esse upgrade aí, tá? Então se você quer entrar até segunda-feira, dia 15, é o último dia que ele tá por 497. Depois ele vai aumentando, tá bom? Para você fazer o quê? Para você ter um processo de vendas, para você crescer, para você dominar o mercado, para você ter estratégia, para você poder avançar e por aí vai, tá? Tenho certeza absoluta que esse
é o grande sonho de todo mundo que está aqui. Crescer, avançar, alavancar e por aí vai, tá? Então se você também tem esse sonho, se você também quer crescer, quer se destacar, quer ser referência na sua região, né? Quer conquistar uma vida mais abundante, o treinamento é uma parte disso tudo. É uma partezinha, tá? E aí você fazendo isso, tenho certeza absoluta que você vai, cara, você vai botar a mão no nosso processo. Depois você vai começar a atingir grandes resultados. E aí, depois é história, tá bom? Pretendo fazer, deixa esse valor por mais um tempo. Não dá, infelizmente não dá, tá? Vai ser só até segunda-feira mesmo, porque ele já está nesse valor há 6 meses. Então, pô, 6 meses é um bom tempo, né? Mas, volto a falar, você pode fazer ele até 12 vezes de R$ 48,00. É um preço realmente muito, mas muito acessível para qualquer empresa, tá? E claro, se não for o seu tempo, eu entendo isso também. Desejo que logo você tenha condições de estar junto com a gente, tá bom? Gente, então é isso. Meu convite, fiquem aberto aqui, tá? Se você hoje está no modelo 1, você vai para o 2. Se está no 2, você vai para o 3. Se você já está no 3, você vai continuar no 3 por muitos e muitos anos ainda. E o treinamento é só uma partezinha disso para você poder alavancar e ir para o próximo nível aí. Tá bom? Gente, foi incrível essa live. Gostei muito, mas muito de estar com vocês aqui. É fantástico sempre trocar essas ideias, trocar essas experiências, porque o que eu quero mesmo, tá? O que eu quero mesmo é o quê? É fazer você crescer. Se eu tivesse esse tipo de conhecimento, quando eu comecei, cara, a minha curva de aprendizagem ia ter sido muito menor. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei tudo que eu me ferrei nos últimos 14 anos, peguei tudo que deu muito certo nos últimos 14 anos e eu fiz o seguinte, ó, o que não deu certo eu tiro, sai daqui. O que deu certo eu empacotei e coloquei dentro do especialista em vendas, tá? É isso aí, beleza? Bom, vamos lá, como faço para me inscrever? André, é o seguinte, você pode pedir o link para mim no direct ou lá no link da minha bio, tem o Linktree, você vai entrar lá e clicar em especialista em venda de serviços. Você vai aqui na página de vendas, vai clicar lá e faz a inscrição agora mesmo, tá bom? Te conheci agora, não sabia desses 6 meses que passou. Pois é, UpClean, 6 meses, já tá desde dezembro nesse valor, tá? Agora ele vai realmente aumentar, beleza? Paulo, melhor do Brasil, show de bola, Nid, grande Christian, show de bola, trabalho fantástico que eles estão fazendo lá. E o Roteiros Lucrativos vai ter mais, se não vale a pena ter o roteiro. Então, o que acontece? O Roteiros Lucrativos está na segunda turma, a gente vai focar agora em outros treinamentos, tá? Mas assim, ó, o Clube dos Roteiros Lucrativos é o quê? É um treinamento avançado em vendas. Ele é mais avançado. O especialista em vendas é a estratégia, tá? Muito bom, tem vários scripts lá, show de bola. Qual que é a diferença? O Clube dos Roteiros Lucrativos, primeiro, ele é mentoria, eu estou te acompanhando no processo, tá? Tem feedback em tempo real, você compartilha a tela comigo. E ele é extremamente mais avançado em scripts, em roteiros e principalmente na questão negociação. O cliente fala assim para você, achei caro, vou ver com o marido, mas o teu concorrente isso, mas não sei o que. Cara, eu vou te dar uma resposta pronta para cada situação. Então são produtos completamente diferentes, tá? Mas se você está começando, eu recomendo que você comece pelo especialista em venda de serviço, para você chegar no Clube dos Roteiros Lucrativos com muito mais bagagem. Fechou? Beleza? Vou adquirir esses roteiros. Beleza, então comece pelo especialista em vendas. Tá? Mais uma semana, a segunda tá muito em cima. Cara, infelizmente não dá, tá? Infelizmente não dá. Vai ser só até segunda-feira mesmo. Beleza? Vale a pena, galera. Paulo é fera mesmo. Show de bola, André. Maravilha, hein? Maravilha. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Já fez a diferença na nossa empresa. Show de bola. Muito obrigado, André. Show de bola. Tô muito feliz de ter vocês aí como grandes parceiros, alunos, pra gente poder avançar e fazer esse mercado, ó, subir a régua, subir o nível. Isso que eu gosto, isso que eu quero e é isso que eu quero que você venha junto com a gente, tá bom? Então, gente, como é que faz para adquirir o treinamento? Vai lá ou manda um direct para mim agora mesmo, que eu te mando o link, ou então você pode ir no link da minha bio, Linktree, especialista em venda de serviços. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, é só você clicar no link da bio, tá bom? Meu tempo aqui está acabando. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado pela presença de todos aqui. A gente se vê então numa próxima oportunidade, num novo encontro, numa nova live e por aí vai, tá bom? Então, um grande abraço
um ótimo sábado e até a próxima. Valeu!